Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Hoje meditaremos no tema a obra de Deus e o Deus da obra. Pensando um pouco na vida de Samuel. Você conhece a história de Samuel. Vamos ler alguns textos bíblicos para tratarmos um pouco desse assunto. O primeiro é Samuel capítulo 1, versículo 24. Diz o seguinte: havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Então você conhece a história de Samuel. Foi um milagre de Deus na vida do casal Ana e Eucana. Ana orou porque era estéril, Deus lhe concedeu essa bênção e ela tinha prometido que assim que o filho nascesse, consagraria o Senhor. E assim ela fez. Logo que desmamou Samuel, levou, apresentou ao templo e ele ficou morando com o sacerdote ali, quando ainda era criança. Agora, olha o capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. Olha lá, Samuel foi consagrado, ficou lá ainda criança e já começou a servir ao Senhor perante o sacerdote Eli. Capítulo 2, versículo 11. Ainda no capítulo 2, versículo 18, olha o que que diz: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Olha que coisa maravilhosa, né? Versículo 18. Agora olha o que diz o versículo 21 desse mesmo capítulo 2. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha que bênção, né? Servindo a Deus ainda menino e crescia diante do Senhor. Veja o versículo 26 ainda do capítulo 2. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Que coisa bonita, né? Samuel, olhando esses textos, nos dá vontade de ser como Samuel, ainda criança, ministrando, servindo ao Senhor, caindo na simpatia, na graça do Senhor e dos homens, crescendo, ministrando ao Senhor ainda criança. Agora veja o capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Agora veja o versículo 7. Olha o contraste de tudo isso que a gente viu até agora. Versículo 7 do capítulo 3. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Veja que paradoxo, que contraste esse versículo 7 do capítulo 3, tanto com o versículo 1 do capítulo 3 e os outros textos que nós lemos desde o capítulo 1. Se não fosse esse versículo 7, nós teríamos Samuel como um exemplo de uma pessoa dedicada a Deus, crescendo, se desenvolvendo, servindo ao Senhor. Mas olha o contraste do versículo 7 do capítulo 3. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. O que que isso nos ensina? O que que isso serve de aprendizado para nós e de alerta também? Corremos o risco de estarmos trabalhando na obra do Senhor sem conhecer o Senhor da obra. É muito bom, é necessário trabalhar na obra do Senhor, mas prioridade acima disso é conhecer o Senhor da obra. Samuel tinha todos esses predicados, todos esses atributos de servir, de cair da graça, de crescer em estatura, crescer diante de Deus, ministrar ainda pequeno, mas ainda não conhecia o Senhor. Tanto é que quando Deus o chamou por 3 vezes,
ele não sabia que era Deus, achava que era o sacerdote ali. E quantas vezes nós confundimos ativismo religioso com intimidade com Deus. Acreditamos que por trabalhar na obra de Deus, por se envolver, estamos adquirindo o conhecimento do Senhor. Isso não é verdade. O profeta Amós, no seu livro, faz uma declaração bombástica, no capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele nos convida a conhecer ao Senhor e diz que precisamos progredir nesse conhecimento de Deus. E às vezes nós confundimos Deus com a sua obra. Nos lançamos, nos dedicamos afoitamente para trabalhar na obra do Senhor, sem contudo dar tempo para o Senhor da obra. Trabalhamos demasiado, mas não temos tempo para estreitar o nosso relacionamento com o Senhor da obra. Assim como Samuel, que trabalhava, mas não conhecia ainda o Senhor. Corremos esse risco de estarmos engajados na obra do Senhor, sem contudo conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus é mais importante. Se estreitarmos o nosso relacionamento com Deus e conhecermos Ele profundamente, estaremos aptos para trabalhar na obra dele de maneira correta. Agora, se nos lançarmos a trabalhar na obra do Senhor, sem dedicar tempo para ter um relacionamento salutar com Deus, corremos esse risco de estarmos envolvidos na obra do Senhor, sem estarmos envolvidos com o Senhor da obra. Pense a respeito disso. Dê mais tempo para o seu relacionamento com Deus. Não quero que você pare de trabalhar para Deus, mas primeiro invista no seu relacionamento com Deus e depois trabalhe para Ele, né? Para que você realmente o conheça e seja provado por Ele. Que Deus te abençoe grandemente. Deixa eu orar por você. Pai, nos ajuda a não sermos meros religiosos, meros ativistas religiosos, sem termos contato, comunhão, intimidade contigo. Nos ajuda a conhecer mais a Ti, para depois trabalharmos para Ti, na convicção de que estamos fazendo a coisa certa, sem perder a essência de mantermos um relacionamento íntimo, saudável, de comunhão contigo. Ajuda os Teus servos nessa empreitada. Eu peço que o Senhor entre com providência na vida deles, para que deem mais tempo para Te conhecer. Entra com cura, com consolo, com conforto nos corações, na mente dos Teus servos, e os chama bem para perto de Ti, que eles sosseguem e aprendam a confiar em Ti, a descansar em Ti e a dar mais tempo no relacionamento contigo. Eu te peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço encarecidamente que você acesse o nosso link, dê uma curtida lá, faça o seu comentário, inscreva-se, compartilhe com seus amigos para que eles também inscrevam-se e compartilhe com outros para que esse devocional chegue ao maior número de pessoas possível. Lembre-se, mais uma vez, como eu digo sempre, hoje é um milagre de Deus na sua vida e viva da melhor maneira. Que Deus te abençoe grandemente.